Neste vídeo vamos analisar as questões de geometria espacial que caíram no Enem de 2021. E geometria espacial caiu mais que a geometria plana. Foram questões boas, certo? Sobre a base da geometria espacial que, caso você tenha estudado bem a geometria plana, provavelmente a sua geometria espacial está intocável, ok? Então, analisando com calma cada uma, vamos entender quais foram os objetivos das questões. A primeira questão do Enem 2021, e esse é o caderno amarelo, foi a questão 144, certo? Que tratou sobre uma figura, entre aspas, dentro da outra. Além disso, tratou também da geometria plana, então fez essa contextualização entre as duas. Quando você lê a questão, e uma dica é sempre você ver qual é o comando da questão, o que a questão está pedindo, e aí você vai para a leitura. Mas ó, se você lê o comando da questão, ele está pedindo o seguinte: com base na proposta apresentada, quantas figuras geométricas planas de cada tipo são formadas pela união das hastes? E aí você fala, eita, união das hastes, o que é que está falando? Aí você vai e volta para a questão, para o texto, para entender como é. Mas resumindo, essa questão pede o quê? Observe que dos vértices do cubo partem retas, segmentos de retas que vão até o vértice do cubo que está dentro, certo? Do cubo maior. E aí formam figuras, ó. Qual é essa figura aqui, ó? Se você observar, uma base maior, uma base menor, observe que é um trapézio, certo? Então, essa questão, pelas alternativas, vai perguntar o seguinte: quantas figuras planas são formadas? Aí lá vai ter, são 12 quadrados e 8 trapézios, enfim. Mas se você contar com calma, você vai perceber que aqui tem 4 trapézios embaixo, 4 trapézios em cima e vai ter mais 4 de cada lado, formando no caso 12 trapézios, certo? Se você analisar com calma, você vai perceber totalmente como é feita. Enfim, essa questão é uma questão relativamente fácil, certo? De fácil para média, só precisava você ter uma visualização espacial bem aguçada para resolver. E a questão 145 são aquelas questões polêmicas que buga a cabeça do aluno e sempre vai bugar, e não do aluno, mas de qualquer pessoa que for fazer o Enem. Pode ser professor, pode ser qualquer pessoa, vai ter essas questões que bugam. Por quê? É uma questão que eu particularmente gosto de falar como questão chata, certo? Por quê? Só pela imagem você já vai saber. Resumindo essa questão, a questão 145 vai querer que essa parte em cinza, qual é, ó, quais faces ficarão opostas à face de cor cinza? Ou seja, dentre as faces 1, 2, 3 e 4, quais dessas faces irão ficar opostas? Ou seja, ó, se você observar aqui o octaedro desenhado, octaedro por quê? Porque tem 8 faces, certo? Ó, se você observar esse octaedro, observe que essa face da frente, essa primeira, ela é oposta à face lá de trás, certo? Assim como é oposta às outras faces, ok? E aí pede para você fazer isso. Porém, não é simples de você analisar. Teve muita gente que eu já vi uma foto que cortou a prova do Enem só para resolver. E está errado? Não está errado. Fazendo isso no final da prova está ótimo. Então, é uma questão para você deixar para o final da prova, porque é uma questão média, difícil, certo? De analisar assim, com muita calma, e se você for analisar de primeira, você vai perder tempo. Não se preocupe com questões assim, certo? Então, sabendo disso, as opções seriam: está oposta a face 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, certo? Mas é uma questão muito interessante e muito engraçada de se resolver. E aí vem a questão 147. Ó, essa questão é muito boa porque ela mostra uma figura, entre aspas, diferente, porém tem um macete para resolver ela. Um macete que
só foi possível utilizar por conta das alternativas. Mas enfim, se você ver aqui, isso é uma xícara, certo? E a figura espacial que envolve ela é o tronco de um cone. Por que o tronco de um cone? Sabemos que o cone, ele tem uma base circular, tem um topo, um vértice, e aí ixi, que cone torto. E aí tem as suas arestas descendo, na verdade, nem a aresta, mas sua volta. Enfim, e aí, quando nós cortamos o cone no meio, essa parte de baixo aqui vira o tronco de cone, que é o que está mostrando aqui, que tem um diâmetro aqui, outro diâmetro aqui e uma altura. Bom, na geometria espacial não é tão cobrado tronco de cone, principalmente volume, porque é o que o comando da questão pede, com a capacidade volumétrica em mililitros dessa caneca. E aí, o que você deve saber é que não é cobrado tanto volume de tronco de cone, tronco de pirâmide, não é cobrado, mas apareceu aqui. E qual é o grande bizu da questão? Note que as informações da questão passou tudo. Passou que 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml, o Dzão mede 10 centímetros, o Dzinho mede 8 centímetros, ou seja, o raio é 4 e aqui o raio é 5, porque aqui é o diâmetro. E aí diz ainda que a altura é 12, ou seja, deu todas as informações necessárias para jogar na fórmula. Mas, como a fórmula não é tão conhecida, pode ser que você lembre ela de cor, certo? Mas, se você observar as alternativas que eu não coloquei aqui, porque era só para analisar, você vai perceber que existem distâncias entre as alternativas, distâncias gigantescas. E aí, se você fizer aproximações, não vai influenciar na fórmula de calcular. E muita gente, o que fez com essa questão? Observe, simplesmente marcou um ponto médio, uma dimensão média dessa caneca. Ou seja, se o Dzão aqui é 10 e o Dzinho aqui é 8, simplesmente ele fez uma média. 10 mais 8 igual a 18 sobre 2 igual a 9. Ou seja, ele aproximou. Então se as minhas distâncias são longas, o que eu vou fazer é separar um raio igual. Ou seja, aqui no caso é o diâmetro, então o raio seria 4,5. Então vamos utilizar 4,5 como aproximação do meu volume aqui. E aí, em vez de ser o tronco de um cone, virou simplesmente um cilindro, porque eu fiz essa aproximação para 4,5 e aí virou mais ou menos uma figura cilíndrica, certo? E aí resolveu. Não deu o resultado exato, claro, porém deu um resultado aproximado que facilitaria a forma de calcular. Assim como existe esse jeito, poderia fazer outro. Você poderia calcular dois volumes, o volume de um cilindro com o raio 5 e um volume com o raio 4. E aí ver qual é essa variação e saber que o volume estará dentro daquele intervalo, certo? A questão próxima é uma questão muito interessante, porém ela é considerada difícil, pelo menos para mim é considerada difícil. A questão 152 é uma questão típica do Enem. Se você estude sempre essas questões, eu vou analisar o motivo. Se você for pelo comando, vai falar o seguinte: qual dos fornecedores prestou as informações adequadas? Ele quer uma análise. Devendo ser escolhido pelo construtor para a aquisição do material. Ele quer uma análise. E essa questão, eu acho que tem é o quarto vídeo e já teve todo o vídeo que falou dessa questão, que é uma questão que fala quer que analise cada etapa e saber o que é que está certo, o que é que está errado, qual é mais vantajoso e o que está pedindo aqui. Se você for ler, ele quer pintar, quer ajeitar um container, certo? E aí essa pintura teria uma área total, certo? Teria a área dos lados, enfim. Mas aconteceu que ele quer aumentar, fazer algumas mudanças. E aí
dadas essas mudanças, deveria ser jogada na fórmula. Ou seja, como é um container, sabemos que tem uma figura de um paralelepípedo, certo? Paralelepípedo retangular. Então, quando fazemos a área, tem dimensões que vão dobrar caso você mexa na tinta, vão quadruplicar caso você mexa em determinada área, certo? Então, era essa análise que você deveria fazer. Vai ter um vídeo no YouTube, provavelmente já vai estar, então vai ter em algum lugar por aqui, mas que vai ser muito importante para você entender essa questão, porque é a fórmula geral do paralelepípedo, certo? Apesar de ser uma fórmula simples, mas o contexto que foi colocado nela a partir dessa questão é que é ruim de se analisar, certo? Mas é uma questão muito interessante que eu classifico como difícil, certo? Eu classifico como média, mas certamente difícil. E por último, vem a questão 153. Observe que veio uma questão 152 e a 53 sobre geometria espacial, que essa é o suprassumo da geometria espacial, porque você aprende isso, acho que na terceira aula de geometria espacial já é possível saber o volume. E aí, o que quer dizer aqui? Foi totalmente direto ao ponto, porém é uma questão que você tem que fazer uma coisa, depois volta para outra, depois vai outra, acha uma coisa, acha outra. Se você for para o comando, diz o seguinte: nas condições apresentadas, o reservatório O deverá ser construído com uma altura mínima em metros igual a. Então ele quer a altura, ele não quer o volume. Então o volume deve ter em algum lugar por aqui pela questão, certo? E aí, ó, se você for ler, sabe que o povoado tem 100 habitantes, depois está passando por uma seca, e aí observa as informações do reservatório. Ó. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto. Então já temos que calcular o que? O volume do cilindro. Se você lembrar, o volume do cilindro é igual a área da base vezes a altura. Opa. Qual é a área da base de um cilindro? É um círculo, então é π vezes r ao quadrado vezes a altura, certo? Só é jogar nessa fórmula. A altura, no caso, esse. A área da base, esse. Enfim, e aí dá todas as informações, ó. Cuja base tem 5 metros de diâmetro. Veja que no Enem nunca dá o raio. É só diâmetro para ter o trabalho de dividir por 2. Besteira. E aí fala, ó. E aí tem, ó. No oitavo dia o reservatório está vazio. E diz o que? Considere que o consumo médio diário por habitante é 120 litros de água. E quantos habitantes tem? 100 habitantes. Então ó, você já sabe que você vai ter que fazer uma relação. Ao todo, essa população gasta quantos litros de água por dia? 120 vezes 100 dá o quê? 12 mil litros de água por dia. Você iria colocar o 12 mil? Você deveria ter de mudar. Ah, não, mas pode, porque você devia jogar em metros cúbicos, certo? Mas como equivale a litros, então não precisa, porque todas as outras informações já estão em metros, certo? E aí, jogando essas informações na fórmula, você iria perceber que você tem o volume, que nesse caso são de 12 mil litros de água, depois a área da base e você iria descobrir quem? A altura. Porém, observe que aqui você iria achar de um dia. É o volume, a altura de um reservatório em um dia. E ele quer em quantos dias? Ó, observe. Atender à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias. Ou tanto de informação que você tem de analisar. Porém, é uma questão muito interessante porque ela é direta, certo? Ela sendo direta vai te ajudar a resolver. Mas eu classifico ela como uma questão média, certo? É uma questão muito boa porque traz somente o conceito de geometria espacial na sua origem, certo? E por isso facilita bastante o nosso entendimento. Então, essas foram as 5 questões que caíram no Enem de geometria espacial do Enem 2021. Se você entendeu e compreendeu, muito obrigado. Espero que vocês resolvam, certo? A parte da explicação vocês resolvem, vai por aqui, vai por aqui. E aí qualquer coisa vocês colocam nos comentários que nós iremos resolver. Tem o nosso Instagram e qualquer lugar que você botar conhecimento você vai
achar. Muito obrigado, até a próxima e tchau!